Olá, pessoal. Deus abençoe a vida de todos. Hoje eu estou passando por aqui para contar uma história que eu ouvi do meu pai. E essa história tem a ver com lealdade. E eu aprendi com meu pai, que já dorme no Senhor há mais de quase 10 anos, que a lealdade, ela te sustenta de pé. A lealdade, ela te prospera. A lealdade faz com que você sempre está por cima e não por baixo. A história que meu pai contou foi essa. Um certo dia havia um fazendeiro. E esse fazendeiro, ele tinha uma fazenda muito grande de gado. Era um pecuarista muito grande. Muitas milhas de cabeça de boi. E esse fazendeiro tinha um funcionário que, desde sua infância, esse funcionário trabalhava com seu pai. Agora o fazendeiro era herdeiro da fazenda, filho único. Ele tinha esse funcionário que era leal, que era verdadeiro. E um dia, numa roda de amigos, este fazendeiro, conversando com outro grande fazendeiro, falando sobre funcionários, sobre a honestidade, sobre homens leais ao trabalho, esse fazendeiro abordou a seguinte situação: eu tenho um funcionário, eu tenho um gerente leal, não mente, nunca mentiu para mim. Eu tenho certeza que ele nunca mentiu para mim. Então, no meio dessa conversa, o outro fazendeiro disse: eu duvido que ele nunca te mentiu. O fazendeiro, que era patrão desse funcionário, disse: ele nunca mentiu. Então, o outro fazendeiro fez uma aposta, lançou um desafio: eu aposto a minha fazenda contra a tua fazenda, que este funcionário vai mentir, ele mente. Então, fizeram aposta, fazenda contra fazenda, e projetaram uma forma de esse funcionário mentir. O patrão desse funcionário tinha um boi chamado boi soberano. Boi soberano. E esse boi, ele era o dodói, ele era a menina dos olhos do fazendeiro. Ele exigia que o boi tomasse banho todos os dias, tinha que comer uma comida especial, uma ração diferenciada. Então, combinaram o seguinte: o funcionário era um rapaz solteiro, a filha do fazendeiro, uma moça madura, e havia nos bastidores uma conversa que o funcionário gostava da moça, mas a moça não dava espaço, haja visto que ele era um funcionário. Ponto. Então o trato foi esse: mandar a moça para a fazenda, ficar algum tempo e fazer com que ele se apaixonasse por ela. E assim o fizeram. Mandaram a moça para a fazenda, e o trato era fazer com que ela fizesse ele se apaixonar por ela. O patrão ficou sem ir na fazenda uns 20 a 30 dias e mandou a filha para a fazenda. Lá na fazenda, a moça abriu espaço para que o rapaz se aproximasse, porque era uma aposta do pai. E ela era uma das maiores interessadas em que seu pai ganhasse aquela fazenda, já visto que era uma aposta. E essa moça, então, fez o rapaz se apaixonar, ela aceitou o namoro. Durante 30 dias, um dia ela disse para ele: você consegue fazer uma prova de amor para mim? Ele disse: eu farei o que você pedir, pois eu sou apaixonado por você desde a sua juventude, desde criança. Então ela pediu para ele que queria comer a carne do boi soberano, um pedaço da carne do boi soberano. E ele, sabendo que era o xodó do patrão esse boi, ele agora fica no meio de dois amores: o amor ao patrão e a lealdade ao patrão, e o amor que tinha que provar para a sua namorada. E ele decidiu então, para provar que amava ela, decidiu matar o boi soberano. Ele mata o boi, ele assa o pedaço de carne que ela pediu, ele prepara o banquete para ela, e um dado dia, os dois fazendeiros, já sabendo que o boi tinha morrido, combinaram uma festa lá na cidade. A aposta estava feita,
músicos contratados, fizeram uma festa, prepararam uma festa grande, para que esse rapaz viesse até a festa e na hora que o patrão perguntasse do boi, ele tinha que contar uma versão. A moça havia dito que não queria se envolver no meio dessa situação e que ele se virasse com o pai dela. Ponto. Então o rapaz foi chamado para ir para a cidade. No caminho da cidade, ele começou a falar sozinho e fazer um ensaio como ele ia contar essa história para o seu patrão. Ele chegava numa madeira, um toco de árvore, colocava o chapéu lá e tentava mentir para aquele toco. Patrão, bom dia, o boi soberano quebrou a perna e eu tive que cortar a perna. Ele de repente ia lá e pegava o chapéu, colocava na cabeça e chorava muito e dizia, mas eu nunca menti para o meu patrão. Encontrava outro toco de madeira na estrada, repetia a mesma versão. Patrão, o boi caiu numa vala, quebrou as pernas, eu tive que cortar, matar e assim por diante. De repente, ele no último ensaio, ele disse, eu nunca menti para o meu patrão, ainda que custe a minha vida, eu não vou mentir para ele. Quando ele chega na fazenda, então vem os dois que tinham feito a aposta. O patrão dele e o outro fazendeiro vieram recebê-lo. As testemunhas encostaram, os instrumentos preparados, foguete, tudo preparado para soltar. O patrão saudou o seu funcionário e disse, olá, como que você está? Tudo bem? Que saudade. Esse aqui é o homem da minha confiança. Então, o patrão foi logo perguntando, como que está o boi soberano? E o rapaz, com lágrima nos olhos, com muito choro, ele disse, uma moça muito bonita iludiu meu coração. Ela quis comer um pedaço da carne do boi soberano. Eu matei o seu boi, satisfiz o desejo da moça, e eu estou aqui, meu patrão. Faça de mim o que você quiser. Nunca te menti. Estou à disposição, meu patrão. Nesse momento, o patrão começa a chorar muito, abraça o seu funcionário chorando porque ele realmente não mentiu. O outro fazendeiro ficou decepcionado porque torcia que ele viesse mentir. E então, aquele patrão disse, era tudo isso o que eu precisava ouvir. Houve festa, o rapaz ganhou o coração da moça, o rapaz realmente casou com a moça. O patrão dele, por ele falar a verdade, ganhou uma fazenda a mais. E na moral da história, a fazenda que o patrão ganhou, esse rapaz ganhou de presente no dia do casamento. Por você ter falado a verdade, o patrão disse, por você ter falado a verdade, eu ganhei essa fazenda. E essa fazenda pertence a você. Moral da história, lealdade, fidelidade, honestidade, sempre vai colocar você por cima. Ainda que custe lágrimas, ainda que custe choro, ainda que custe a nossa cabeça, mas vamos ser leal. A Bíblia fala de Josué. Josué foi leal do começo ao fim para com o profeta Moisés. Enquanto Moisés estava lá no monte durante 40 dias e 40 noites buscando a Deus, todos achavam que ele já tinha morrido no Monte Sinai. Miriam, Arão e outras mais 15 mil pessoas se rebelaram e traíram a confiança de Moisés. Porém, Josué se manteve fiel e se manteve leal. No dia que Moisés morreu, Deus escolhe Josué, deixando os irmãos de Moisés, nem Miriam e nem Arão. Deus escolheu quem foi leal. Se você for leal em tudo que você for fazer com a sua esposa, seus filhos, com o seu patrão, com a memória dos seus pais que te ensinaram coisas boas, se você for leal, há um olho de fogo que está te vendo e ele vai ver e ele vai te exaltar. Deus abençoe. Um abraço no coração de todos, que essa reflexão sirva para a sua vida, pois essa foi uma das histórias que o meu pai contou. E eu, durante alguns vídeos na sequência, vou contar mais histórias que eu aprendi
com meu pai, que dorme no Senhor. Leonel Dulciano de Melo era o nome dele, um herói sem medalha, um homem que me ensinou e me fortaleceu e me fez ser o homem que sou hoje. Meu paizinho que dorme no Senhor. Em memória, estou aqui contando mais uma das histórias dele. Deus abençoe a todos. Se eu tivesse o telefone do céu, eu diria: saudade de você, meu pai, meu herói sem medalhas.